Então nós vamos estudar aí no tópico 1 a escolha dos presbíteros, no tópico 2 a importância do presbitério e no tópico 3 os deveres do presbitério. Tópico 1 então, a escolha dos presbíteros. Subtópico 1, significado da função. De acordo com a Bíblia de Estudos, palavras-chave, o termo presbítero, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega presbis, pessoa mais velha. Como substantivo, e no emprego dos judeus e cristãos, presbítero é um título de dignidade dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. É um sinônimo de bispo, do grego episcopos, supervisor, de professor, do grego didásculos, e de pastor, no grego poimen. Então aí, bispo, presbítero, ancião, pastor e até professor, tudo aí tem o mesmo significado dentro da igreja. Era uma pessoa, então, que sabia ensinar e uma pessoa que se destacava, pela sua honestidade, pela sua sabedoria, por ser cheio do Espírito Santo. Então, qualidades que eram exigidas e esta pessoa preenchia. Então, uma pessoa que tinha um respeito de todos. Nós vamos dizer que Timóteo, por ser ainda muito jovem, teve problemas na igreja devido a isso. Então, Paulo até escreveu, ninguém despreze a tua mocidade. Então, ele andou com Paulo, aprendeu muita coisa, então tinha uma experiência, tinha uma vivência. E também conhecia a palavra de Deus. Nasceu num lar onde a avó ensinava a palavra para ele e a mãe também ensinava a palavra para ele. E depois aprendeu com Paulo, andando junto com Paulo. Teve então uma experiência não só teórica, como também prática. Então, quando Paulo coloca para dirigir a igreja, as pessoas acham ele muito novo ainda. Pensavam que ele não tinha experiência. Subtópico 2, a liderança local. O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, de cidade em cidade, como está na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 4, 5 e 7. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, fica parecendo aí que Paulo já tinha dado a ordem a Tito para colocar líderes em cada cidade ali na ilha de Creta. Mas Tito estava demorando um pouco para escolher quem colocar. Então, Paulo escreve a carta a Tito, lembrando que ele deveria fazer esse trabalho, cobrando ele de fazer esse trabalho, e também coloca as condições. Imagine, Tito ia escolher alguém, mas depois poderia descobrir. E agora? Essa pessoa tem um problema assim, e tal. E ele não tinha ainda um critério para escolher. Então, Paulo dá o critério, as exigências necessárias para que a pessoa pudesse assumir esta posição de liderança. Então, presbítero seria um pastor congregacional. Agora, Tito tinha base, chegava e ele ia escolher. Por exemplo, ele escolhia 10 pessoas que poderiam ser líderes ali naquela congregação. Dentre essas 10, ele escolhia uma que preenchesse todos aqueles requisitos exigidos agora que Paulo passou para ele. A inspiração do Espírito Santo, é claro, tudo isso organizado, dirigido pelo Espírito Santo. Subtópico 3, as qualificações. Em o Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, presbíteros, bispos ou anciãos, como está em Atos 11:30, 15, 2, 4, 6, 20, 17, Tiago 5:14, 1 de Pedro 5:1. Como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o exercício fiel desta função. Tais qualificações estão descritas em Tito 1, de 6 a 9, para presbitério.
assim como em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, para bispo, denotando um aspecto sinônimo dos dois termos. Uma leitura atenta das duas listas indica a importância da função e como as igrejas não podem descuidar-se quando da ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para se separar obreiros. Então veja que existiam condições, exigências para que a pessoa pudesse assumir esse cargo. Seria um pastor, iria dirigir uma igreja. Então esses presbíteros, ou bispos, ou pastores, ou anciãos, então esses deveriam ser escolhidos de acordo com essas exigências. Vamos ler então na carta do apóstolo Paulo, a Tito, capítulo 1, e nós vamos ler a partir do versículo 6 aí, algumas dessas exigências. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, esta lista aí de exigências na carta do apóstolo Paulo a Tito. Agora vamos ver aí 1 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 até o 7. Esta é a palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Então veja quantas exigências, Então, aí tanto Tito, quanto Timóteo, quanto todos aqueles que iam dirigir uma igreja numa cidade e escolher quem ficaria em cada congregação, quem ficaria como um pastor de cada congregação, ou se você quiser chamar presbítero, ou ancião, ou bispo, Então, cada um que ia dirigir deveria ter todas essas qualificações, tanto as que estão ali em Tito, quanto as que estão aqui em Timóteo. Então, veja só, algumas são as mesmas, E juntando as duas listas, então vai ficar completa aí a lista das exigências. Todas essas, então, deveriam estar na vida daquele líder. Então, havia líder de cada congregação, havia líder que governaria, então, esses líderes. Então, o tempo foi passando e aquele que governava os líderes passou, então, a ter o nome de bispo, episcopos, porque ele exercia uma função que olhava de cima, e via ali a organização geral da igreja com seus liderados. Vamos ao tópico 2, a importância do presbitério. Subtópico 1, significado do termo. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. 1 Timóteo 4,14. Foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou Timóteo, aconselhando-o acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. O Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, do grego presbiterion, significando substantivo de presbítero, um conselho formado por anciãos da igreja cristã. Então nós vemos que Timóteo teve um certo problema para dirigir a igreja em Éfeso, e devido ao que? A sua pouca idade. Então eles viam um pastor muito jovem, mas
Eles não sabiam da experiência que este jovem tinha e do aprendizado dele com a sua avó Lóide, sua mãe Eunice, né? Depois andou com Paulo, aprendeu a palavra de Deus, também foi usado por Deus, tinha uma experiência na evangelização, nos sofrimentos, né? Todas as coisas que eram necessárias para ele exercer o seu ministério. E havia um problema também com Timóteo. Ele não estava colocando em prática o dom recebido. Então Paulo o adverte, né? O chama a atenção, exorta, diz para ele: desperta o dom que há em ti, que você recebeu quando o presbitério, ou seja, a reunião dos líderes, dos pastores, né, impuseram a mão sobre você para que você dirigisse a igreja. Então, você recebeu ali um dom ministerial, foi imposta as mãos, minha mão e a mão de todos os outros pastores. Oraram para que você recebesse um dom do Espírito Santo, para que você pudesse governar a igreja, ter autoridade na igreja. Porque nós vemos claramente que se um dirigente, um pastor, na frente de uma igreja, ele não tivesse o dom do Espírito Santo, então era considerado que ele não havia sido chamado por Jesus Cristo para exercer aquela função. Isso fica claro. Nós vemos que todos os líderes, eles tinham algum dom do Espírito Santo para comprovar o seu ministério. E o que nós vemos aqui é que Timóteo estava tendo problema de autoridade, porque além de ser jovem, ainda tinha esse problema do dom do Espírito Santo não estar sendo ministrado por ele à igreja, às pessoas. Então nós vemos aí esse termo presbitério, que era o quê? Uma reunião de presbíteros. Então um corpo, né, uma organização chamada presbitério. Então cada membro desse presbitério era um presbítero e tinha todas essas qualificações sobre cada um deles. Subtópico 2, a atuação do presbitério. No Concílio de Jerusalém, em relação a sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos, presbíteros, foram chamados para debater e legislar sobre o assunto. Atos 15, 2, 6, 9 a 11. Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Atos 16, 4. Então, o primeiro concílio da igreja, ou seja, a primeira reunião do presbitério, onde estavam presentes ali os apóstolos, aqueles primeiros apóstolos, primeiro colegiado, estavam também ali Paulo, apóstolo Barnabé, estavam presentes. E eles foram até ali porque havia muita confusão, muito problema, porque alguns irmãos que eram judaizantes, que saíram de Jerusalém, foram passando pelas cidades onde Paulo havia aberto igrejas e queriam exigir desses irmãos que eles cumprissem a lei. Então, as leis dietéticas, guardar do sábado. Então, aquelas leis judaicas também, principalmente, queriam que eles se circuncidassem. E diziam para eles: se vocês não se circuncidarem, não serão salvos. Então, Paulo entrou em discussão com eles e foi a Jerusalém, juntamente com Barnabé, para que se resolvesse essa questão. Então se reuniram ali os apóstolos, os anciãos, então aí os apóstolos e os presbíteros, os líderes, os pastores, né, das igrejas, tanto em Jerusalém como outras igrejas que haviam já sido ali montadas. Então eles se reuniram e a decisão, então, de todos está escrito em Atos capítulo 15. As exigências para aqueles que aceitavam Jesus como Senhor e Salvador e não eram judeus. Então ali Paulo e Barnabé contaram grandes coisas que Deus havia feito, quantas maravilhas, quantos milagres, quantas pessoas foram salvas, né? Igrejas abertas.
Então contaram a todos estavam alegres, felizes, e foram discutir sobre este assunto das exigências aos novos convertidos. Então ali vários irmãos falaram, né? E, além de Pedro, de Paulo, né? Aí então Tiago, irmão de Jesus, que também era líder, era um apóstolo, não do primeiro colegiado, mas era líder entre os apóstolos. Então ele falou sobre essas exigências que deveriam ser feitas e todos concordaram. Então o resultado da reunião foi escrita e cópias foram feitas para serem distribuídas às igrejas. Olha aí o que está escrito. Por intermédio deles, então, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria, Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não lhes tendo nós dado mandamento, pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas fareis bem se vos guardares. Bem vos vá. Então essa foi a reunião e o resultado da reunião. Então, ali estavam reunidos, decidiram isso e enviaram a todas as igrejas. Subtópico 3, a valorização do presbitério. O presbítero deve ser valorizado, pois desde os primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. O rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbítero das nossas igrejas for preparado para uma atuação mais efetiva no governo da igreja e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. 1 Timóteo 5,17. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Atos 20, 17 a 37, Efésios 4, 11, 1 Pedro 5, 1. O presbítero é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Então veja que o presbítero tem o seu grande valor e desde que começou a igreja, os presbíteros, né, são ali os responsáveis pela organização da igreja, pela manutenção do ensino na igreja, né, pela manutenção do evangelismo. Então eles sempre foram os líderes da igreja. Hoje nós podemos chamar dos pastores, né? E o ensino é exigido aí que aquele que é presbítero, aquele que é um líder, um pastor congregacional, né? Ou outros pastores, tanto aqueles de um certo setor, como aqueles que governam a igreja, todos eles devem saber ensinar a palavra de Deus. Então nós vamos ver que existe um líder geral, como Tiago era líder ali em Jerusalém. Existem os apóstolos, os profetas, os evangelistas, né, os pastores e os mestres. Então aí são os ministérios. E existem os presbíteros, que são pastores locais de cada congregação, e existem os seus auxiliares. Tanto hoje existem os presbíteros, né, como os diáconos, e em algumas igrejas também os evangelistas, que são também, abaixo do pastor, os principais. Então hoje existe aí uma organização como se fosse uma escadinha, né? Para subir degrau a degrau até chegar a ser pastor. Então começa lá de auxiliar, aí vem diácono, presbítero, aí vem evangelista e depois então se torna pastor. O certo é que a igreja deve ter lideranças que tenham todas essas qualificações exigidas e que sempre que houver necessidade de alguma coisa assim,
muito importante ser decidido, deve se reunir, então, essas lideranças, assim como no primeiro concílio feito em Jerusalém. Se reuniram, então, os apóstolos, né, os anciãos, os irmãos, os principais, então se reuniram e tomaram a decisão, e foi unânime, todos direcionados pelo Espírito Santo. Veja que os apóstolos disseram: pareceu-nos bem, e ao Espírito Santo também, concorda com o Espírito Santo. Então, é uma decisão vinda de Deus, que eles se submetem e todos concordam.